Você já parou para pensar no que realmente significa atrair um leonino? Estamos falando de um signo conhecido por sua lealdade inabalável e por um coração generoso, mas também por uma força que, quando provocada, se torna imparável. Quando um leonino se sente traído, a consequência vai muito além de uma simples mágoa. É como acender um incêndio em terreno sagrado. Acreditar que é possível brincar com a confiança de um leonino e sair impune é um erro que você não quer cometer. Prepare-se, porque hoje você vai entender por que jamais, eu repito, jamais, deve pensar em trair alguém de leão. Desde a sua memória implacável até o orgulho que não se curva diante de nada, os leoninos não esquecem, não perdoam com facilidade e, acima de tudo, não deixam barato quando alguém tenta ferir sua dignidade. Neste vídeo, você vai descobrir por que trair um leonino é brincar com fogo e como esse jogo pode te queimar de vez. E antes de começarmos, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se agora e deixe seu like. Seu apoio é o que me permite continuar trazendo conteúdos como este. Agora sim, vamos lá. Primeiro motivo, eles têm memória de ferro. Não esquecem, nem perdoam facilmente. Leoninos têm uma memória emocional poderosa. Eles guardam com clareza cirúrgica tudo o que os marcou, para o bem ou para o mal. Quando alguém os trai, não é apenas uma dor no coração. É uma ferida que se grava na mente como um lembrete eterno de que a confiança para eles é algo sagrado. A confiança é um dos pilares mais importantes para um leonino em qualquer tipo de relação. Quando esse elo é quebrado, o impacto é profundo. Ainda que possam perdoar com o tempo, e sim, os leoninos são generosos, eles nunca esquecem. E essa cicatriz muda para sempre a forma como enxergam quem os feriu. Trair um leonino não é só decepcioná-lo, é fazer com que ele questione se em algum momento você realmente valorizou o que tinham. Para eles, lealdade não é um detalhe, é uma regra de ouro. E quebrar essa regra tem um preço alto. Mesmo que você tente consertar o estrago, a rachadura na confiança será quase impossível de selar por completo. Leoninos podem ser calorosos, protetores e incrivelmente generosos, mas têm um limite muito bem definido. Uma vez que alguém quebra a confiança deles, dificilmente vão permitir que essa pessoa volte a ocupar o mesmo espaço. A memória de um leonino não serve apenas para lembrar o que foi feito. Ela age como um sistema de defesa, um mecanismo de autoproteção. Depois de serem traídos, os leoninos se tornam mais seletivos, mais cautelosos. Passam a observar com atenção redobrada quem realmente merece estar por perto. E aqui vai um aviso claro. Se você falha com um leonino mais de uma vez, prepare-se para perder mais do que a confiança dele. Você perde o privilégio de estar na vida dele. Trair um leonino é um erro que deixa marcas profundas, porque para eles, lealdade não é negociável. Não há exceções. Segundo motivo, eles são extremamente orgulhosos. Respeito é algo inegociável para um leonino. E o orgulho deles não tem nada a ver com vaidade superficial. É, na verdade, a expressão mais pura da sua identidade e do amor que têm por si mesmos. Um leonino sabe exatamente quem é, o que merece e o que está, ou não, disposto a aceitar em qualquer tipo de relação. Quando alguém os trai, a dor não é só emocional. Eles se sentem profundamente desrespeitados. E para um leonino, quebrar a confiança é o mesmo que ferir a alma. Confiança e respeito são inseparáveis, são dois lados da mesma moeda. E quando essa moeda é quebrada, o vínculo também se quebra. Enquanto outras pessoas podem considerar certas traições como deslizes, para um leonino, elas podem representar um ponto sem volta. E quando isso acontece, eles não vão se calar, nem fingir que está tudo bem. Vão se afastar com dignidade, cabeça erguida e deixando bem claro: eu não aceito menos do que mereço.
Essa força muitas vezes é confundida com frieza ou insensibilidade, mas não é. É autovalorização, é autocuidado, é amor próprio em sua forma mais corajosa. Leoninos não imploram por atenção, eles não mendigam afeto e definitivamente não permanecem onde não se sentem valorizados. O orgulho deles, longe de ser uma fraqueza, é a armadura que os protege e o impulso que os faz seguir em frente, mesmo depois de terem sido profundamente feridos. E não se engane, o fato de serem orgulhosos não significa que não saibam perdoar. Eles sabem, mas o perdão de um leonino exige consciência, sinceridade e mudança real. Eles podem até entender seus motivos, podem até oferecer uma segunda chance, mas jamais esquecerão o que aconteceu. E a relação, mesmo que reconstruída, nunca mais será a mesma. Para reconquistar o respeito e a confiança de um leonino, é preciso um esforço verdadeiro e constante. E mesmo assim, o fantasma da traição sempre estará lá, como um lembrete silencioso do que não pode se repetir. Terceiro motivo: nunca traia um leonino. Leoninos valorizam profundamente duas coisas: sua dignidade e sua paz interior. Se percebem que algo ou alguém ameaça essas bases, eles preferem manter seus limites firmes a comprometer quem realmente são. Trair um leonino não é só feri-lo, é perder alguém que te respeitava de verdade e que esperava o mesmo em troca. E quando se sentem traídos, o caráter deles, geralmente caloroso e carismático, ganha outra face. Sim, os leoninos são amigáveis, generosos e irradiam luz. Mas por trás desse brilho existe um lado feroz, como o próprio leão que os representa. Eles são protetores, são leais, mas também são intensos. E se você quebrar a confiança deles, prepare-se para uma reação que não passará despercebida. Para Leão, a traição não é apenas um ato de deslealdade, é um desrespeito grave, e isso eles não toleram. O temperamento explosivo que pode surgir nesses momentos vem de um lugar legítimo: dor, indignação e a necessidade de proteger sua dignidade. Por isso, quando um leonino se sente traído, ele não vai medir palavras nem camuflar sentimentos. O rugido de um leonino ferido não é por rancor. É uma forma de processar a avalanche emocional que o consome. Eles não engolem seco, não fingem que está tudo bem. Eles falam, colocam para fora. E quem estava acostumado com o lado gentil e solar de Leão pode se surpreender com a intensidade da reação. Mas isso só revela uma verdade essencial: leoninos vivem todas as emoções com profundidade. Eles não traem em silêncio, nem permitem que seus sentimentos sejam ignorados. Eles precisam confrontar a dor, encarar o que foi feito e deixar claro: o que você fez me feriu, e eu não sou alguém que aceita isso calado. Não é vingança, é clareza, é necessidade de ser escutado. Mas atenção! Depois de colocar tudo para fora, leoninos costumam tomar decisões definitivas. Se sentirem que a traição ultrapassou um limite inegociável, eles vão cortar a relação sem olhar para trás. Simples assim. E isso não quer dizer que não sofram. Um leonino traído sente, e sente fundo, mas seu orgulho e sua força não permitem que ele fique preso ao que machucou. A explosão emocional inicial é só o primeiro passo do processo de cura. Depois vem o aprendizado, a reconstrução interna e, finalmente, a libertação. Então, se um dia você decidir trair um leonino, esteja preparado não só para lidar com a fúria imediata, mas também com algo ainda mais duro: ver essa pessoa seguir em frente, sem você. Quarto motivo: você vai perder alguém que sempre esteve ao seu lado. Ter um leonino na sua vida é ter ao seu lado uma das pessoas mais leais, generosas e comprometidas que existem. É alguém que te defende, te apoia e faz de tudo para te ver brilhar. Perder isso por uma traição é perder algo raro.
e talvez irreparável. Leoninos não são apenas pessoas que se importam com os outros. Eles têm um dom raro. Fazem quem está ao seu redor se sentir importante, amado e valorizado. São do tipo que estará ao seu lado quando ninguém mais estiver. Nos momentos mais escuros, um leonino será aquele que estende a mão, que te dá forças e que acredita em você até mais do que você mesmo. Se você tem um sonho, pode apostar. O leonino vai ser o primeiro a te incentivar, vibrar com cada conquista e fazer de tudo para te ver chegar lá. Com sua natureza protetora, calorosa e fiel, eles se tornam aliados incondicionais. E trair essa lealdade é abrir mão de um apoio que você dificilmente encontrará novamente. Quando um leonino confia em você, ele entrega o coração inteiro. Seja numa amizade, num relacionamento amoroso ou entre familiares, ele se doa por completo. Sacrifica tempo, energia e até recursos só para ver feliz quem ama. Porque para ele, ver os outros felizes é uma de suas maiores alegrias. Mas quando é traído, todo esse esforço parece ter sido desperdiçado. A dor de se sentir subestimado ou não valorizado é profunda. E por mais que um leonino seja capaz de perdoar, ele jamais esquecerá que alguém foi capaz de decepcioná-lo assim. Perder um leonino talvez não doa de imediato, mas com o tempo, a ausência dele vai se tornar impossível de ignorar. É como se o sol tivesse deixado de brilhar na sua vida. De repente, tudo fica mais frio, mais escuro, mais vazio. Você já não terá mais aquela pessoa que te ouvia sem te julgar, que comemorava suas vitórias como se fossem dela, que te levantava quando você achava que não tinha mais forças. Um leonino não é apenas um apoio emocional, ele é uma fonte constante de motivação, luz e inspiração. E se você o perde, bom, prepare-se para o desafio de tentar preencher esse espaço. E o mais provável é que ninguém consiga fazê-lo do mesmo jeito. Quando um leonino decide ir embora, ele não vai com dúvidas no coração. Vai com a certeza de que merece estar cercado por pessoas que realmente saibam reconhecer o seu valor. E deixa para trás, sem olhar, quem não soube cuidar da sua presença. Quinto e último motivo. Eles são mestres em se reerguer e seguir em frente sem olhar para trás. Poucas coisas são tão admiráveis quanto a capacidade de um leonino de se reconstruir após uma decepção profunda. Eles sentem tudo de forma intensa e sim, a traição pode deixá-los devastados por um tempo. Mas eles não se permitem ficar ali, presos à dor, porque leoninos sabem, o valor deles não está no que os outros fazem com eles, mas na forma como escolhem reagir às adversidades. Eles podem cair, chorar, sentir o golpe, mas depois se levantam mais fortes, mais sábios e mais seletivos com quem deixam entrar em suas vidas novamente. Quando alguém trai um leonino, ele transforma essa dor em combustível. Usa o sofrimento como impulso para se levantar ainda mais forte. A resiliência de leão é tão poderosa que em pouco tempo ele não só se recupera, ele ressurge, mais intenso, mais confiante, mais seletivo, e deixa para trás, sem remorso, quem o decepcionou. Leoninos não insistem em manter laços tóxicos, nem ficam mendigando explicações de quem já provou que não soube valorizá-los. Ao contrário, eles redirecionam sua energia para se reconstruírem, para se cercarem de pessoas que realmente merecem fazer parte da sua vida. Cada traição se transforma em lição. Cada cicatriz se converte em força. E a cada queda, eles se levantam mais conscientes de quem são e de até onde podem ir. Se antes um leonino abria o coração com facilidade, agora ele se torna mais criterioso, mais firme, mais forte. E para quem os traiu, pode ser até chocante ver como um leonino se afasta com tanta certeza, sem olhar para trás. Mas a verdade não é que eles não tenham sentido dor, é que aprenderam que não vale a pena viver presos ao passado.
Leão prefere focar no que realmente importa: suas metas, seu crescimento, sua felicidade. Enquanto quem os decepcionou lida com a culpa e o vazio, um leonino já estará brilhando novamente. Mais do que nunca, trair um leonino é perder para sempre a chance de fazer parte da vida de alguém cujo amor, apoio e lealdade são simplesmente incomparáveis. Porque Leão não é só forte, ele é um pilar, uma base firme sobre a qual muitas relações se constroem. E quando alguém quebra essa confiança, o impacto não recai apenas sobre ele. Recai sobre quem o traiu também. Sua memória é impecável. Ele não esquece. Seu orgulho é inabalável. Ele não aceita menos do que merece. Seu caráter é explosivo. Ele não ficará em silêncio diante de uma traição. Mas o que mais destrói quem o traiu é ver que quando o leão decide seguir em frente, ele segue e não volta. Perder um leonino é perder alguém que estaria ao seu lado nas piores horas. Alguém que comemoraria suas vitórias como se fossem dele, que lutaria por você com todo o coração. Leoninos não imploram, não rastejam, não mendigam presença. Eles se levantam, reerguem sua vida com dignidade e continuam a brilhar como o verdadeiro sol que são. Eles não ficam presos ao que machuca, deixam que o arrependimento fique com quem não soube valorizá-los. No fim das contas, trair um leonino não é apenas um erro que destrói uma relação. É um ato que te exclui do mundo dele para sempre, porque quando o leão fecha uma porta, ela não se reabre. Sua vida está destinada à grandeza. E quem não soube reconhecer isso, simplesmente não fará parte da história. Antes de pensar em trair um leonino, pare e reflita. Você está disposto a perder alguém tão único, tão leal e tão brilhante? Porque uma vez que você o perde, não há volta.